do conjunto da obra, sem levar em consideração se a gestora é ou não honesta, se a gestora é ou não desonesta, sem aqui me basear em convicção íntima, porque se assim for, eu peço permissão para Vossas Excelências pegar o meu processo e jogá-los no lixo e transformar esse tribunal num tribunal do júri, que nos meus estudos, acredito que tenho que estudar realmente um pouco mais, acredito que é o único resquício que ainda existe no ordenamento pátrio para que as decisões não sejam motivadas com a verdade real, ainda que processual nos autos. É o tribunal do júri. E eu aqui tenho a certeza que no cargo em que ocupo, em respeito a este cargo, a este plenário, inclusive ao cargo que ocupei de auditor substituto, apesar de já ter ouvido no pleno que mas é claro que isso foi de forma inadvertida, tenho certeza, talvez não tenham lembrado, que eu não entendia da natureza ou dos serviços da auditoria. E eu vim de que clientela? Do Ministério Público de Contas? Não. Vim da clientela de auditores, hoje conhecido como auditores substitutos ou conselheiros substitutos. Mas eu espero que isso não se repita mais, para que eu não tenha que me manifestar de uma forma mais firme. Então, Excelências, pelo conjunto da obra, eu não tenho outra saída, pela verdade contida nos autos, sem suposições, sem achismo, sem convicção íntima, sem decisão por convicção íntima, trago de forma singela, humilde, reconhecendo, respeitando, embora em alguns casos discordando de forma diametral a posição dos outros colegas, quanto a decidirem de outra forma. Não me resta, até gostaria de fazer diferente, mas não me resta a saída, pela verdade contida nos autos, conselheiros, conselheiro Fernando, conselheiro Rodrigo, conselheiro Sérgio Maciel, que não seja sugerir a este plenário, com todo o direito de Vossas Excelências pedirem vistas e verificar se não houve algum excesso, se não houve um uso excessivo de verdade processual, formal, e não a verdade real, embora embasada em convicções íntimas. Trago singelamente o meu voto, recomendando que esse tribunal emita parecer prévio, sugerindo, indicando à Câmara de Vereadores, quanto do julgamento também desta gestão de 2008, como eu fiz em 2007, que o faça pela irregularidade, ou desculpem, que o faça pela rejeição / aprovação. Senhora Presidente, quanto a este processo, é o que eu tinha a relatar, Excelência. Com a palavra, o Ministério Público. Senhora Presidente, esse processo se trata de um daqueles anteriores ao exercício de 2010, os quais o Ministério Público não teve acesso aos autos, por não haver tramitação para o Ministério Público de Contas, razão pela qual nós nos abstemos de emitir parecer quanto a esse processo. Em discussão, o processo. Em votação, conselheiro Fernando. Senhora Presidente, como eu tenho me posicionado e às vezes algumas avaliações de parte técnica que preciso, em alguns momentos, mais tempo para refletir,
mas eu tenho me posicionado quando o tribunal solicita alguma diligência e o nosso jurisdicionado, de forma reincidente, não comparece aos autos. Isso me parece de uma gravidade muito grande. Parece um descaso com relação aos esclarecimentos que precisa fazer do conteúdo da sua prestação de contas. Como muito bem disse o conselheiro relator, esta jurisdicionada, a prefeita, né, me parece, foi reiteradas vezes solicitada a comparecer aos autos e não o fez deliberadamente, independente das questões contábeis, técnicas, que não tenho, como nesse momento, sem acesso aos autos, me posicionar, mas por essa razão preliminar, eu acompanho o relator. Conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, eu não deveria entrar nas provocações do conselheiro Anselmo, mas eu estou há 2 dias recebendo muita provocação, muita picuinha do conselheiro Anselmo. Quero deixar bem claro aqui que eu não julgo com suposições, com imaginação, os meus processos, né? Quero deixar bem claro que o conselheiro Anselmo jamais vai me intimidar e vai exercer qualquer tipo de pressão sobre o meu voto, que é um verdadeiro assédio, certo? Eu sou livre para votar aqui de acordo com o meu convencimento motivado. Estou falando, excelência, meu convencimento motivado e a motivação estava nos autos. Então eu não vou prolongar toda essa discussão, porque não chega a nada, vai entrar no jogo do conselheiro Anselmo, que ele se alimenta e se retroalimenta dessas picuinhas, seja com o conselheiro Fernando Toledo, com o conselheiro Otávio Lessa, com o conselheiro Anselmo Brito. Tem ouvido ele falar que vai tirar 2 ou 3 conselheiros daqui, quem sabe prender, né? Então eu espero que ele consiga o intento dele, já que é esse o intento dele, ficar atentando contra conselheiros desta corte. Então, por conta disso, é esse esclarecimento que eu gostaria de fazer. E, se for necessário, toda vez que, direta ou indiretamente, ele se referir à minha pessoa, eu vou, dessa tribuna, responder à altura as provocações do conselheiro Anselmo. Então, apesar de todas as provocações, eu estou acompanhando o relator, porque eu acho que prestação de contas não atinge o mínimo em educação, isso já estava previsto no relatório da diretoria da casa, e também em saúde. É o meu voto, excelência. Conselheiro Sérgio. Senhora presidente, meu nome também foi citado pelo conselheiro em seus fundamentos de decidir, e eu queria deixar assentado aqui nesse plenário, e não também respondendo ao conselheiro Anselmo Brito, não é resposta direta ao conselheiro, mas assentado a todos os senhores e todos aqueles que acompanham os trabalhos dessa Corte de Contas, que sempre que eu voto aqui, é baseado numa convicção e no que é relatado aqui. Com relação aos processos, praticamente todos eles, eu não peço a revisão dos processos vista para rever os cálculos, porque assim, eu penso que quando o processo é trazido a este plenário, relatado aqui, né, isso aí foi analisado pelo órgão instrutivo, pela assessoria do conselheiro, depois passou também pelo conselheiro. Então, eu confio plenamente no voto. Ocorre o seguinte, que às vezes o processo é revisto por outros conselheiros, e aí são trazidas outros questionamentos, inclusive sobre os critérios adotados para aquele cálculo e para aquele posicionamento do relator originário. E assim ocorreu aqui na sessão anterior. 2 conselheiros pediram vista de um processo que foi relatado pelo conselheiro Anselmo Brito e fizeram a revisão
e suas ponderações sobre aquela prestação de contas. E aí, eu costumo, no meu voto, acompanhar o relator em razão dos critérios por ele adotado, dos cálculos, sem pedir o processo em vista para fazer a revisão desses cálculos, desses critérios e tudo mais. Só que no caso em particular, e essa justificativa é para todos os senhores e aqueles que acompanham os trabalhos aqui, houve revisão de 2 outros conselheiros que, além das ponderações que trouxe aqueles processos, encontrou divergência naqueles cálculos. E aí eu acompanhei essa maioria. Né? Eu só deixo isso claro porque... E eu também, todas as vezes, assim como o conselheiro Rodrigo Cavalcante, sempre que eu voto aqui, é por consciência, convicção sobre aqueles autos. Nunca nada pessoal. Não tenho nenhum apego aqui, e digo mais, assim, eu não tenho amizade com nenhum dos senhores, nem conselheiros, e também não tenho amizade com servidores aqui. Eu tenho profissionalismo, são colegas, respeito todos eles, todos, até aqueles que eu não tenho uma aproximação maior, mas eu os respeito, todos eles. Então, eu quero também deixar isso claro, senhora presidente, para que não suscite nenhuma dúvida sobre a minha atuação nessa Corte de Contas. Obrigado, senhora presidente. E vota como Voto vota. acompanhando o conselheiro Anselmo Brito. Conselheiro Otávio. Excelência. Conselheira Maria Cleide. Excelência. Com a palavra, conselheira Anselmo. Apesar de Aprovado. Já declarado. ultrapassado, doutor Rodrigo, sossegue, fique em paz. A minha manifestação, eu não gostaria também de trazer assuntos de bastidores. Se Vossa Excelência afirmou isso com relação a conselheiros, é uma acusação grave, Excelência. Eu até pediria, eu não sei se já está instaurado aquele comitê de ética, procedimento de comprovação disso que o doutor Rodrigo, como conselheiro advindo do Ministério Público, está aqui afirmando com relação a mim, que isso é grave. Isso é grave. Da mesma forma, Excelência, eu também não vou fazer picuinha, mas devo alertar e lembrá-lo que também seria muito constrangedor vir a pleno e ter que lavar roupa suja, não é a área inadequada, com relação ao seu posicionamento, com relação a alguns conselheiros e até membros do Ministério Público, de onde o senhor veio. Isso é muito feio para nós. Mas, se Vossa Excelência entender e fazer isso, nós podemos fazer em um procedimento próprio que o Conselho, o Comitê de Ética, já que solicita a instalação para a verificação dessa afirmativa do conselheiro Rodrigo. Solicito a instauração, presidente, porque isso é um fato que não é conhecido só por mim, né? Por várias pessoas testemunham as palavras do conselheiro Anselmo Brito. Solicito a instauração de um procedimento no Conselho de Ética. É outro. E eu acho que a gente tem que passar a superar essa discussão, até em respeito ao conselheiro Manuel Pires, presidente do Tribunal de Contas do Tocantins, que está ficando feia a discussão aqui no Tribunal de Contas. Excelência, infelizmente, a questão feia de eu estar aqui lembrando, evidentemente, não vai cair no esquecimento de ninguém, porque está clara, ou deve estar, se estiver completo, e até faço aqui uma reclamação, Excelência, estiver acompanhando algumas sessões do Pleno, apesar de algumas longas, há uma edição. Eu até aconselho que ou se coloque alguém capaz para editar, ou se coloque na íntegra. Tá? E o seguinte, o que está lá posto na sessão passada está claro. E aqui, doutor Rodrigo, me desculpe, o que eu estou aqui batendo, e aqui com relação ao Sérgio também, não é a convicção, é a convicção íntima alegada por Vossas Excelências, como tem registro no Pleno. Inclusive, não querendo revolver as terras do passado,
Vossa Excelência disse que as informações levantadas por Vossa Excelência no processo anterior estavam nos autos. No meu gabinete, Vossa Excelência foi ontem dizer que estava em memoriais. Até parece que o gestor saberia que o senhor ia pedir vista. Parece, eu não estou afirmando, parece. E sendo assim, Excelência, se estava em memoriais, tomara que estes memoriais estejam anexos aos autos. Porque se não estiver, Vossa Excelência está faltando com a verdade. Está faltando com a verdade. Se é assim, se é nesse nível, Excelência, não pense, porque Vossa Excelência é do Ministério Público, que Vossa Excelência vai também me intimidar. Isso não existe. Eu vou suspender a sessão por 5 minutos para que nós todos possamos cumprimentar de perto nosso colega conselheiro Manuel Pires.